pessoal? Vamos começar mais uma aula de história, tá certo? E dessa vez nós vamos começar fazendo a correção da nossa atividade da página 133, tá bom? A atividade que continua na página 135, tá certo? Para poder a gente continuar, ok? Na página 132 nós falamos das primeiras trocas comerciais, né? O comércio não tinha dinheiro, não tinha aquele papel, a moeda, né, que nós conhecemos hoje. E naquela época o comércio era estabelecido através da troca do produto, né? Eu tenho um produto muito importante, você tem um produto importante que eu preciso, então nós trocávamos esse produto. Era assim que funcionava naquela época, tá bom? Então nós temos aí as trocas diretas, as trocas, né, indiretas e aliás, a troca direta, que era o que acontecia, que era através do produto, né? E na página 133 nós temos aí as perguntas, né? A primeira questão que diz assim: os primeiros grupos familiares plantavam e criavam animais. Com que objetivo, né? Qual era o objetivo de plantar e criar animais? Então, o objetivo era garantir a sobrevivência do grupo. Já falei para vocês que eles, né, procuraram plantar e procuraram criar os animais especialmente para sobreviver, produzindo apenas aquilo que era necessário para a sua própria alimentação e o uso da comunidade, né? Então, os primeiros grupos, eles faziam isso, né? Não tinha preocupação de criar animal ou plantar alguma coisa para vender, mas era para sobreviver, tá? Segunda questão: como eram feitas as primeiras trocas comerciais? Hein? Como você respondeu? Então, aquilo que se produzia além do que era necessário, né, passa a ser trocado, né, em diferentes grupos. Aquilo que sobrava, né? Então, eles produziam bastante e o que sobrava, né, primeiro era para o alimento dele. Então, o que sobrava ele vendia. Trocavam os alimentos produzidos e os animais criados por outros produtos que eles não tinham, né? Que a gente não tinha. Se aqui no meu território eu não tenho a carne do boi, né? Só o meu vizinho lá da outra cidade que tem, então eu levava um produto que talvez ele não tinha e eu para trocar com a carne do boi, certo? A terceira questão é os quadrinhos com opções de verdadeiro ou falso para a gente colocar, né? V ou F. E a primeira opção é a seguinte: as trocas de produtos começaram apenas há 200 anos, isso é verdade? Muito pouco, 200 anos, né? 200 anos o Brasil já estava descoberto, a gente está falando de um período bem mais antigo, a gente está falando do início da civilização, então é há muito mais anos, né? Lá tem o que? Há cerca de 10 mil anos, né? Então é falsa a primeira opção. A segunda opção é: o desenvolvimento das técnicas agrícolas favoreceu a troca de produtos entre grupos familiares. Então, é verdade? É verdade, né? O desenvolvimento das técnicas agrícolas, ou seja, o cultivo, a plantação, né? Essa prática desenvolveu aí a troca de produtos. Próxima opção: há 10 mil anos as trocas comerciais eram feitas de maneira direta, né? Ou seja, era através de produto com produto, direto, né? Exatamente. Tá certo, é verdadeira, né? Era exatamente esse período, tá lá no livro, na página anterior, 10 mil anos. É a última opção: as trocas ampliavam a diversidade alimentar dos grupos. Essa troca que existia aumentava a diversidade, as opções que se tinha de produtos? Com certeza, né? Verdadeiro. Se não houvesse a troca, eu comeria só apenas o que eu tenho, não teria mais opções de alimento, né? Muito bem. Vamos para a página 135, onde a nossa atividade continua na quarta questão e diz assim: como os grupos estabeleceram os valores para os produtos que trocavam entre si? Como foi que deu esse valor? Lembra que a gente falou do trabalho, né? Muito bem. Então, eles estabeleceram valores considerando o tempo do trabalho empregado, né, na produção. Alguns produtos levaram um tempo maior do que outros para serem produzidos, então esse que leva tempo maior, ele é mais caro, né? Muito bem. A quinta questão: encontre no diagrama o nome dos produtos utilizados nas primeiras trocas comerciais. Quais foram os produtos que vocês encontraram?
São 5 palavrinhas, né? Nós temos aí a palavra peixe, nós temos a palavra aves, ferramentas, né? Cereais e trigo, tá bom? São os produtos mais comuns daquele período. E na última questão era para você, né, registrar sua resposta aí. Era para a gente dialogar com os colegas, mas aí como não dá, a gente tem aí produtos com valores equivalentes que poderiam ser feitos a troca dos produtos, né? Por exemplo, a troca de 2 cestos de cereais por 1 cesto de peixe, né? O peixe você pega ali um dia, numa manhã, né? Pouco tempo. E os cereais não, levam um tempo para plantar e colher, tá certo? Então, 2 cestos de cereais por 1 de peixes, né? 2 cestos de trigo também, que demora tempo, né, para o trigo crescer, por um conjunto de ferramentas, né? 1 cesto de peixes por 6 aves, né? 1 cesto de peixe, num cesto de peixe pode ser que venha aí uns 20 peixes por aí, né? Por 6 aves, porque a ave é mais difícil de pegar, né? E ainda mais naquela época que as ferramentas não são as mesmas que a gente utiliza hoje, né? E aí você pode estar vendo outras combinações, medindo aí a dificuldade de encontrar esse produto, tá bom? Se é algo que é para ser colhido e que demora tempo, né, para plantar, para colher, para crescer, esse é caro. Agora aquele que se pega em um dia, ele é mais barato, tá bom? Essa é a equivalência do valor do produto, tá bom? Vamos agora para a página 135, onde a gente vai falar desse assunto novo hoje, tá? Que é o surgimento da moeda, tá bom? Então vai surgir a moeda, só que a moeda ela não vai surgir assim como hoje, né? Essa moeda bonitinha que a gente encontra hoje, né? Lá em cima nós tem assim uma curiosidade. Você sabia, página 136, tá? A concha, aquela concha que a gente encontra no mar, quando a gente vai para a praia, né? A gente fica procurando as conchas ali, que são bem interessantes e uma mais diferente do que a outra, e são bonitas e muitas vezes a gente quer guardar, né? Porque elas vão lembrar algo muito, muito belo para a gente. Então, olha só, a concha é de uma espécie de caramujo marinho, usada em algumas regiões da África e da Ásia como dinheiro. Olha só, então as conchas elas serviram como se fossem moedas, né? Nessa época. Essas conchas eram valorizadas por seu aspecto semelhante ao da porcelana e era prático de usá-las como moeda, pois eram pequenas, fáceis de transportar. Além disso, como em geral tinham o mesmo tamanho e peso, muitas vezes bastava pesá-las para descobrir quanto dinheiro havia em uma porção. Então, olha só, né? As conchas serviram aí como valor de moeda, né? Bastava pesar essas conchas. E aí nós temos o surgimento da moeda, que foi há mais de 6.000 anos, né? A gente viu que as primeiras civilizações se aglomeraram o comércio, na verdade, vai começar há mais de 10.000 anos. Mas a moeda vai ser há mais de 6.000 anos, olha só. Realizar uma troca comercial era muito simples. Uma tecelã, por exemplo, teria de encontrar um agricultor que estivesse interessado em seus produtos e, ao mesmo tempo, possuísse o produto que ela precisava. Para facilitar essas trocas, passou-se a utilizar um produto como uma espécie de moeda. Então, um outro produto. Nós não estamos falando dessa moeda de metal que a gente tem hoje, não, tá? Ou então esse dinheiro que a gente tem, né? A cédula, o papel, não. Nós temos aí a moeda que era feita de um outro produto, né? Um produto que era fácil de manusear. Olha só o que era a moeda que a gente viu. A concha do mar servia como moeda, né? E aí, os primeiros grupos familiares usavam sementes de trigo para ser como moeda, olha só. E grandes, né? Abundantes da natureza, fácil de encontrar, então a semente de trigo tinha em qualquer lugar. Era só para servir de valor, né? Na hora de medir os produtos, na hora de trocar os produtos. Para conseguir alimentos, a tecelã não precisava mais oferecer tecidos em troca do arroz, por exemplo, né? Vai que o vizinho já tem tecido, então nós vamos oferecer o quê? A semente de trigo, né?
ela poderia utilizar determinada quantidade de semente de trigo e o agricultor poderia utilizar sementes que recebeu para realizar novas trocas com outras pessoas que tivessem produtos que precisassem. Então, a semente de trigo servia agora para que eu não estocasse produto em casa, né? Para que não ficasse muito daquele produto comigo, né? Vai que eu não esteja precisando de tecido, né? Como foi falado aí, né? Então eu precisava pegar o tecido para me trocar com outras pessoas para eu poder lucrar outros produtos que eu não tinha, né? Então foi uma maneira inteligente que o ser humano nessa época encontrou para não ficar apenas trocando produto, porque isso também não ia ser muito bom para eles. Com o passar do tempo eles iam perceber que era uma perda de tempo você trocar apenas produto e você às vezes ia consumir só aqueles produtos, né? Então, para conseguir mais produtos de longas distâncias, por exemplo, que não eram conhecidos nas regiões dele, eles acabaram atribuindo essa questão do valor da moeda à semente de trigo. Olha só, desse modo o comércio ficou mais fácil e dinâmico, pois vender e comprar se tornavam operações separadas. Com o passar do tempo, as trocas comerciais deixaram de ser diretas. Então, a utilização da semente do trigo como moeda se chama um comércio indireto, né? Uma transação comercial indireta. Aí nós temos o exemplo da semente de trigo que eram utilizadas na época, tá bom? Chegamos à continuação da atividade, onde ela pergunta assim, na sexta questão da página 137. Com o uso da moeda, o que mudou nas trocas comerciais? Né? A troca comercial, o comércio deixou de ser direto, né? Deixou de ser direto, de um produto para outro, não é mais de um produto para outro. Nós temos mais um produto no meio, que é a moeda, né? Que no caso era a semente de trigo. Cada produto passou a ter um valor correspondente a determinada quantidade de moeda. Na sétima questão, nós temos aí, observe as imagens e relacione cada troca representada com a sua descrição. Lá nós temos as opções, nós temos o desenho letra A, a letra B e a letra C, certo? Nós temos a letra A aí, sacos de batata e uma cabra, né? A troca aí, um saco de batata e um saco e meio, né? Um saco e algum pouquinho. Na letra B nós temos outro produto e peixes, né? Um saco de alguma semente, algum cereal e peixes. E na letra C nós temos aí tecido e a semente do trigo, que era a moeda da época, né? Então, olha só, na primeira opção nós temos troca de mercadorias por produtos convertidos em moeda. Qual era o produto convertido em moeda que está aí no desenho? Você vai colocar se é a letra C, se é a letra A, se é a letra B, tá bom? Segunda opção, troca direta de produtos, hein? Como é que acontecia essa troca direta de produtos? Era um produto pelo outro, né? E na letra B, nós temos aí troca direta de produtos com valores equivalentes, com os mesmos valores, né? Certo? Então, vocês vão observar direitinho. Na oitava questão, nós temos aí, reúna-se com 2 ou 3 colegas, não dá, você vai fazer sua pesquisa sozinho, tá bom? E pesquise em livros e sites algumas moedas que existem no mundo atualmente. Então, alguns países, gente, tanto na Europa, como na América, como na África, na Ásia, né? Tem aí moedas, nomes de moedas diferentes. Você vai só pesquisar na internet, colocar o país e colocar o nome dessa moeda, tá bom? E aí, nós ficamos hoje por aqui, tá certo? E aí, a gente volta na próxima aula. Qualquer dúvida, é só me procurar. Beijo, fica com Deus. Tchau.